tenho nesse momento uma palavra de Deus para o seu coração. João 16, versículo de número 33, são palavras do Senhor Jesus para os seus discípulos, quando ele diz assim: olha, no mundo vocês terão tribulações. Eu digo isso para vocês, para que vocês tenham em mim paz. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu gosto muito dessas palavras do Senhor Jesus, porque Ele não nos deixou iludidos. Ele também, na sua oração, em João capítulo 17, na oração que nós conhecemos como a oração sacerdotal, ele diz assim: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde do mal. Jesus não está pedindo para Deus vir e nos tirar desse mundo, mesmo sabendo que o mal nesse mundo está. Mas Ele ora para que Deus o Pai nos guarde enquanto aqui estamos. E aqui em João 16, Ele é muito claro, dizendo que aqui nesse mundo, por vivermos em um mundo caído, por vivermos em um mundo que está distante de Deus, um mundo que rejeita os princípios de Deus, um mundo que Deus não é bem-vindo, porque para andar com Deus exige-se uma mudança de vida, porque andar na luz significa que você vai ter que abandonar as trevas, e por isso Jesus sabia que esse mundo seria um lugar hostil para aqueles que querem andar com Ele. Quando Ele mesmo diz: o mundo ama o que é seu, por isso o mundo vai odiar vocês, porque a forma como vocês vão viver e enxergar a vida vai andar na contramão do sistema. E eu gosto dessas palavras de Jesus, porque Ele não nos engana. Ele diz: no mundo vocês vão ter aflições. Aflições se abaterão sobre vocês. Ele não é como muitos de nós, ou de pessoas que hoje estão na mídia ensinando uma neurolinguística, dizendo que se você declarar, se você determinar, se você falar, então o mal não te atingirá, a aflição não virá sobre a sua vida. Jesus vem e desmonta tudo isso. Essa história de que também dentro de muitas igrejas, se você entregar a sua vida para Jesus, então você vai viver em um mar de rosas, você não vai ter mais problemas, você não vai ter mais angústias, você não vai ter mais tribulações na vida. Também essa teoria ou esses ensinamentos, eles caem por terra diante dessas palavras de Jesus, e não só dessas palavras, das palavras de Mateus capítulo 6, versículo 34, quando Jesus disse: basta a cada dia o seu próprio mal. Então foi o próprio Jesus que disse que enquanto a gente estiver aqui no mundo, e a gente não foi tirado do mundo, no mundo nós estamos, embora o mundo não esteja em nós, mas nós no mundo estamos. Ele diz: vocês vão ter aflições. Aflições por causa de pandemias, de epidemias, aflições por causa de governantes que administrarão de forma irresponsável, aflições pelas injustiças que existem por aí, aflições por causa da natureza que cobra o mal que a ela é feita, porque o Apocalipse 11 diz que um dia aqueles que destroem a terra também serão destruídos. A natureza vai cobrar através de terremotos, vai cobrar através de maremotos, vai cobrar através de tsunamis, vai cobrar através de tempestades. É uma coisa que a própria natureza está aí cobrando, gritando. Chuvas vêm, Mateus 7, 24, a chuva vem sobre aqueles que constroem na areia, aqueles que constroem na rocha. O vento sopra sobre ambas as casas.
Os rios vêm e batem com ímpeto. Eu acho que é o Salmo 11, versículo 5, fala que a provação vem sobre o justo e sobre o ímpio. Da mesma forma que o mal vem sobre ambos, Jesus disse que Deus faz o sol nascer sobre os bons e sobre os maus, faz a chuva descer sobre os justos e sobre os injustos. Então, de uma forma ou outra, abençoados todos nós somos, mas de uma forma ou outra, prejudicados todos nós também somos. Por quê? Porque Deus nos abandonou? Porque Deus não nos ama? Porque Deus deixou a terra? Porque Deus não se importa? Não. O próprio Jesus não nos enganou. Ele disse: no mundo você vai ter aflição. Porque esse é um mundo caído, esse é um mundo de incógnitas, esse é um mundo de injustiça. Mas ele diz: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O que é que nos dá bom ânimo? Quando você lê essa conversa de Jesus, que começa no capítulo 13, com os seus discípulos no cenáculo, essa conversa de Jesus que se estende até o capítulo 16, ele vai falar para a gente ter bom ânimo, quando ele diz no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, não se perturbe, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não for assim, eu vou-lhe teria dito, eu vou lá preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, eu voltarei, e outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês possam estar comigo. É isso que nos dá ânimo. A gente sabe que o mundo passa, a gente sabe que a sua concupiscência passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A gente sabe que existe uma pátria celestial, conforme Filipenses 3, 19 e 20, mas a nossa pátria, ela está nos céus, da onde nós aguardamos a vinda de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus, o qual transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao seu corpo de glória. Essa é a nossa esperança, é isso que nos dá ânimo. O mundo, ele vai piorando cada vez mais. Veja a estátua do sonho de Nabucodonosor. Começa com uma cabeça de ouro, depois vem para os braços e o peito de prata, depois vem para o quadril de bronze, depois vem para as pernas de ferro, depois desce para os pés de barro misturado com ferro, e no final tudo é esmiuçado e vira pó. Porque todo governo humano, o governo dos povos gentílicos, é isso que simboliza a estátua. São governos humanos, ele vai só se decompondo, perdendo valor, não vai melhorar, vai piorar. Mas como é que a gente vai ter esperança, se a profecia está dizendo que do ouro veio para a prata veio para o bronze, do bronze veio para o ferro, do ferro vai para o barro, e tudo vai se transformar em pó? Como ter esperança? A esperança é a pedra que foi cortada, sem auxílio de mãos, diz o texto. Quando fala sem auxílio de mãos, significa que é algo sobrenatural, não foi feito por mãos humanas. E essa pedra veio e esmiuçou aquela imagem, aquela estátua, que são os reinos dos homens. Tudo virou pó, e a pedra cresceu, cresceu e encheu a terra, e o Daniel tem a revelação dizendo: esse é o reino do Altíssimo, que encherá sobre toda a terra e jamais terá fim. É isso que nos dá ânimo, é isso que nos dá esperança. 1 Coríntios 15, em meio a tantos problemas de morte, de dores, de doenças, de enfermidades, que a gente vai ter que encarar a morte. 1 Coríntios fala que é o capítulo da morte, que a gente vai morrendo todo dia. Versículo 31, ele diz: eu morro todo dia. Eu nasci para morrer, e a minha vida não é um dia a mais que eu vou viver, mas é um dia a menos que eu vou ter na minha existência. Cada dia que eu penso que eu vivo, na verdade, é um dia que eu não tenho a mais. É um dia que eu tenho a menos na minha existência, porque eu estou caminhando para a morte. Mas o versículo 51, Paulo diz: existe um mistério que vai acontecer. Há uma trombeta que vai soar.
num abrir e num fechar de olhos, em 7 milésimos de um segundo, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então se cumprirá a profecia de Oséias e de Zacarias, que diz: aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó inferno, o teu agrilhão? E Paulo vai dizer que é necessário que o mortal seja revestido da imortalidade, que o corruptível seja revestido da incorruptibilidade. Em Tessalonicenses 4, versículo 14 e 15, ele diz que soada a última trombeta, ouvida a voz do arcanjo, e então, soada aquela última voz, nós seremos arrebatados, subiremos ao encontro do Senhor nos ares, e assim, diz Paulo, estaremos para sempre com Ele. Hoje é Ele que está conosco, nós temos esse ânimo, porque a presença do Espírito Santo está em nós. Ele está com você, é o Espírito Santo que te ajuda. Você acha que você está de pé em um mundo tão conturbado, em um mundo que tem corrompido as pessoas? Você acha que você está em pé, crendo em Deus, confessando Jesus pela sua força? Não é pela sua força, é pela presença do Espírito Santo que habita em você. Jesus disse: o meu Espírito virá, Ele vai fortalecer você, Ele vai convencer você, Ele vai ajudar você, Ele vai guiar você em toda a verdade, Ele vai ajudar você nas suas fraquezas, e Ele vai ajudar você até a orar, porque nem orar como convém a gente sabe, mas o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas com gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe orar como convém, mas Ele, segundo a mente de Deus, intercede por nós, porque Ele conhece o coração de Deus, e Ele intercede a nosso favor. É por isso que a gente está de pé, é porque a gente não está sozinho, é porque Ele está conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a minha pergunta é: e quando os séculos se findarem? Porque Ele está comigo até a consumação dos séculos, e a gente sabe que os séculos, o aione, o cosmocratos aione, vai se findar, esse mundo vai acabar. Nós temos a esperança de um novo céu e de uma nova terra onde habita a justiça, e quando esses séculos se findarem, é aí que vai começar a coisa melhor para nós, porque hoje é Ele que está conosco, mas quando os séculos se findarem, já não será mais Ele que estará conosco. Quando os séculos se findarem, diz o apóstolo Paulo, e nós estaremos com Ele para sempre. Já não é mais Ele aqui conosco, mas seremos nós lá com Ele. Ele diz: eu tenho e estou preparando moradas, e um dia eu voltarei e buscarei vocês. Antes que isso aconteça, enviarei o Espírito da verdade, que vai andar com vocês, que vai me glorificar através de vocês, que vai sustentar vocês, que vai convencer vocês, que vai ajudar vocês a andarem comigo nesse mundo tenebroso. Por isso Ele diz: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não prometeu um mundo suave para a gente, Ele não prometeu um mundo sem angústias, sem tribulações, sem lutas, sem dificuldades, mas Ele prometeu a sua presença no meio desses problemas. Ele prometeu estar conosco nesse mundo caído. Nós não estamos órfãos. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos. E Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e é como um selo. Diz o apóstolo Paulo em Efésios 1,13, que quando nós cremos no Evangelho, nós somos selados com o Espírito Santo, que é o penhor da garantia da nossa herança. O selo é uma garantia de que quando a trombeta soar e os anjos vierem buscar aqueles que têm a marca de Deus, o selo do Espírito Santo vai dizer: aquele é meu, aquele é meu, aquele é meu, aquele é meu. O nome está escrito no livro da vida de Deus e do Cordeiro. E então nós venceremos a morte. Diz em Apocalipse 2 que nós comeremos da árvore da vida que está no paraíso de Deus, e não sofreremos o dano da segunda morte. Em Apocalipse 21 diz que o dano da segunda morte é o lago de fogo e enxofre.
E aquele que anda com Jesus agora pode até sofrer o dano da primeira morte. E isso é até bom, porque a gente precisa morrer mesmo. Eu não quero viver eternamente nessa condição de pecador, de fraqueza, de o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, de o bem que eu desejo fazer, esse eu não consigo. Não quero viver com essa natureza. Por isso Deus tirou Adão e Eva do jardim, para não comerem da árvore da vida, para não viverem eternamente numa natureza pecaminosa. E Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer em caráter de substituição, para morrer pela nossa natureza pecaminosa, para que a gente possa alcançar a ressurreição e não sofrermos o dano da segunda morte e vivermos eternamente na presença de Deus. Por isso, apesar de tantas dificuldades e lutas, eu venho aqui para dizer para você: não desanime, não esmoreça, não perca a sua fé, guarde a sua fé. Paulo diz: nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, os homens serão desobedientes, ávaros, os homens serão homicidas, os homens serão violentos. Paulo diz: nos últimos dias os homens não suportarão a sã doutrina, os homens se ajuntarão de mestres, de filósofos, de vã filosofias, porque vão gostar de ouvir palavras de sabedoria, mas que exclui Deus da vida. Pessoas que vão viver, sabe, construindo a sua vida na areia movediça. Paulo diz: muitos vão segui-lo. Mas Paulo diz, ele diz: eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, e eu guardei a minha fé. Desde já a coroa da justiça me está reservada, o qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Nós vivemos nessa esperança, por isso nós temos esperança e temos bom ânimo. Por isso Paulo diz: se a nossa esperança é só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A gente pode se alegrar, porque tudo passa, inclusive esse momento ruim que nós estamos vivendo, tudo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus, 1 João 2,17, esse permanecerá para sempre. Que o Senhor abençoe a sua vida. Vamos ver esse vídeo, e que o Senhor faça bem ao seu coração. Vamos lá. Em nome de Jesus, que essa cidade seja abençoada.
Deus abençoe.